A economia brasileira iniciou 2024 com crescimento em janeiro, é o que mostraram dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira. Vamos ver aqui no telão o índice de atividade econômica do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB brasileiro. Lá em 2023, em fevereiro, a gente viu um crescimento de 2,82%. De lá para cá, teve uma desaceleração dessa prévia do PIB. Nos últimos 5 meses, um crescimento a partir de outubro. Em dezembro de 2023, nós tivemos um crescimento de 0,82% e agora, em janeiro de 2024, ainda assim um crescimento, mas uma desaceleração em relação a dezembro de 2023. Então, em janeiro de 2024, a prévia do PIB em 0,6%. E vamos à análise desses fatos econômicos e políticos. E para isso, estão conectados aqui o cientista político Leandro Gabiati, nosso comentarista Miguel Daúde e o economista Roberto Troster. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença aqui no RN. Vou começar pela pauta política. Gabiati, essa foi a primeira reunião ministerial de 2024 e ocorreu em meio à divulgação de pesquisas que apontam queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou durante o encontro que o governo federal vai ter que fazer muito mais. Quero saber o que é esse muito mais e se, na sua opinião, qual será o primeiro passo do presidente Lula e de sua equipe daqui para frente. Uma boa noite. João, boa noite. Um prazer estar com vocês, doutor Daúde, doutor Troster. Vamos lá. Houve primeiro ponto que não quero deixar de destacar aqui, a moral com a qual o ministro Fávaro está. Vocês viram, né? O presidente Lula elogiou bastante. Parece que o ministro Fávaro, pelo menos no conceito do presidente, está fazendo as coisas da forma correta. Agora vamos lá ao contexto da reunião de hoje. O governo, obviamente, né, tomou um baque com esses números negativos das últimas pesquisas, Atlas, Quaest, né? E a questão e a pergunta natural, lógica do governo é: se os números da economia estão indo relativamente bem, vamos falar de inflação controlada, de juros caindo, de desemprego no número relativamente positivo, com 7 e pouco por cento de desemprego, a questão é de onde vem essa queda da imagem. Acho que não é tanto a falha na comunicação do governo, o governo de fato não comunica muito bem, mas é um problema de conceito importante. E esse problema tem a ver, talvez, com a postura do presidente Lula em determinados assuntos socialmente e politicamente mais sensíveis. Só para citar dois que causaram bastante barulho nesses últimos meses, é a questão do conflito entre Gaza e Israel, Hamas e Israel, e a questão também da Venezuela, de uma defesa velada ou até explícita, às vezes, de Maduro por parte do governo Lula. O eleitorado brasileiro basicamente está dividido em três segmentos muito claros. Aqueles mais conservadores, 25%, 30%, aqueles mais progressistas à esquerda, 25%, 30%, e uma grande faixa de eleitorado de centro, 40%. Parte desse eleitorado deu apoio ao Lula em 2022, mas não quer dizer que apoio que coincida em determinadas posturas que o Lula expressa, como essas agendas que a gente mencionou. É esse eleitorado que, provavelmente, ainda que com números na economia relativamente positivos, não fica satisfeito com esse posicionamento de Lula em assuntos que são sensíveis, como é o conflito de Israel. Talvez a partir daí a gente entenda que o Lula tenha que modificar a sua postura, ser um pouco mais ponderado e pensar melhor ou refletir melhor antes de falar de forma improvisada sobre assuntos que podem afetar justamente a sua imagem e a imagem do governo. Correto. Trago agora o Troster aqui para o debate. A economia é pauta fundamental ao governo. Vimos há pouco o resultado prévio do PIB de janeiro, marcando o quinto mês seguido de alta, mas ainda assim inferior ao resultado de dezembro. Esse crescimento apontado na prévia do PIB foi satisfatório? Bom, você tem oscilações, né? Você não cresce numa linha, assim, numa reta estável, né? Então, você tem meses que cresce mais, cresce menos. Na média, estamos crescendo. Você teve uma desaceleração do PIB no terceiro e no quarto trimestre, e agora, neste trimestre, você está tendo uma aceleração. Esses números do IBCB-BR de janeiro, faturamento de janeiro e fevereiro,
produção industrial, consumo de energia. Então, você tem alguns indicadores antecedentes que você pode estar tendo uma aceleração maior. Você tem alguns riscos no horizonte, né? Basicamente, você tem o risco na questão do crédito, né? Você está com sobreendividamento da economia, é algo que o governo tem que enfrentar e tem que enfrentar urgente. E isso é o grande freio da economia, quer dizer, não é algo que, mesmo com desenrola, etc., a inadimplência continua aumentando, isso é algo que ele pode corrigir. E segunda coisa, ele está fazendo mais do mesmo, sabe? Mais crédito BNDES, mais. Eu acho que dá para mudar um pouco mais, e crescer muito mais, sabe? Mais do mesmo nunca entusiasmou ninguém, né? Então, eu acho que tem espaços para a economia brasileira crescer mais e crescer de uma forma mais dinâmica. Mas, né, vamos ver o que acontece. Perfeito. Daúde, a gente conversava mais cedo e você externou para mim uma preocupação em relação ao caminho que está sendo trilhado pelo governo federal. Por que dessa preocupação, Daúde? Bom, João, boa noite a você, boa noite aos meus amigos argentinos, o Gambiati e o Troster, né? Hoje é um prazer o programa estar aqui com os dois. Bom, eu tenho uma visão muito clara. O Lula, ele governou, né? Esse é o terceiro mandato. O seu primeiro mandato, parte do mandato da Dilma, nós vivíamos uma outra realidade política. Hoje nós temos uma polarização ideológica muito grande, né? O povo não está muito focado na economia, né? O povo hoje ele está mais focado na rede social, daquelas bobagens que a gente vê dos dois lados, da direita e da esquerda. E o gerenciamento, o Troster sabe muito bem disso, no meu conceito, é um dos maiores economistas do Brasil. A economia ela não tem uma transmissão imediata do crescimento, né? Eu vou fazer uma reforma, eu vou fazer isso. Ela leva um certo tempo, né? Agora, o que traz para o presente um cenário mais otimista? A expectativa. E quem faz o gerenciamento da expectativa? Bom, o Banco Central faz, o governo também faz. O Lula não percebeu ainda que essa estratégia que ele estava usando na comunicação não dá resultado. E, para variar, hoje, como o Gambiati falou, ele ataca, né, países como Israel, mostra aliança com a Argentina e também ele ataca o Bolsonaro. Hoje ele atacou o Bolsonaro, chamou de covardão, chamou de que não teve coragem. Quer dizer, ele não entende que o Bolsonaro é uma liderança política, né, que tem um eleitorado raiz que é fiel a ele. Então, essas coisas que o Lula faz no seu comunicado, na sua fala, não traz para o presente um cenário otimista. Então, ou ele toma cuidado com isso, ou ele pode fazer o que ele quiser. Se ele não mudar esse discurso, eu sugiro a ele que estude um pouco de sociologia e antropologia do comportamento social das grandes massas, que ele vai conseguir fazer um discurso adequado para trazer um cenário mais otimista para o presente. Caso contrário, ele vai continuar afundando na expectativa da sua popularidade. Daúde, agora espaço aberto para você interagir com os nossos convidados, fazer perguntas para os nossos convidados aqui no RN. Eu começaria com o Troster. Rapidamente, já faço uma para o Gambiarro. Troster, a questão hoje da economia, o que você acha? Ou diz assim, o Haddad está correto, o Haddad está errado. A forma como vem sendo conduzida depende do Congresso ou depende do Executivo? Isso é a pergunta que eu faço para você. Para o Gambiarro, a relação hoje do comportamento do governo em relação ao Congresso. Eu acho que um governo, né, é como um time de futebol. Você joga num time. Então, o Ministério da Economia tem que jogar com o Banco Central, tem que jogar com o Congresso, tem que jogar com o presidente, tem que convencer a imprensa, né? Colocando isso, então, é um elemento a mais. Sozinho você não governa o país.
mais especificamente, ele está focando nas coisas erradas. Essa questão do déficit zero é uma questão mal explicada, por dois motivos. O primeiro, porque o déficit zero é o déficit zero primário, mas ainda o déficit primário, você está falando de baixar de 1% para zero, mas a conta de juros é 6% do PIB. A dívida vai continuar crescendo. Então, o que ele tinha que fazer? Focar na questão da dívida. E você tem como reduzir a dívida de algumas maneiras que não estão no radar ainda. Uma é usar o câmbio para baixar a inflação. Isso foi um instrumento que é usado no mundo inteiro, foi usado com bons resultados aqui no período 99, no período do Plano Real, 95, 96, 97. Você pode fazer isso. Você pode vender parte das reservas. Números redondos, a taxa de juros amanhã vai ficar em 10,75. A taxa de juros americano, números redondos, está 5%. Cada dólar de reservas custa 5% ao ano. Não faz sentido reservas tão altas. O próprio FMI diz que pode. Diminuindo reservas, você diminui dívida bruta, paga menos juros e cresce mais. Mudando a política cambial, não só por isso, você tem uma correlação positiva. Cada vez que valoriza o câmbio, a indústria cai. Só que a indústria não volta na mesma velocidade, porque quebra. Uma fábrica que perde mercado, quebra, fecha, manda todo mundo embora. Mesmo que o câmbio volte, você não consegue juntar todas as coisas e fazer funcionar de novo, você perde mercados. Então, eu acho que tem mais coisas que você pode fazer. Crédito é um desastre. Um cidadão está na conta garantida, que custa 20% ao ano, aí vai para o atraso um dia, vai no cheque especial, aí vai pagar 340 de juros, 17 vezes mais do que o capital de giros, e vai pagar uma taxa anualizada do IOF de mais de 200%. Não tem indústria que aguante, quer dizer, um dia um erro. Então, você tem coisas que podem ser feitas. O que ele está fazendo não está errado, mas é muito pouco para um país com a ambição de crescer do que o Brasil tem. Gabiati? Vamos lá, Daúde me desafia com essa questão. Primeiro ponto, vamos voltar um pouquinho às pesquisas. Vocês sabem que o Parlamento, o Congresso brasileiro, ele fareja sangue, né? E quando as pesquisas de popularidade do presidente são negativas, o Congresso cresce em cima do presidente, ou seja, os custos transacionais do governo com o Congresso, pelo menos nesta conjuntura de um presidente um pouco mais fraco, terão um custo para o Planalto. E por isso também a preocupação do presidente Lula em relação às pesquisas. Tem que melhorar a imagem para poder negociar melhor com o Congresso. Segundo ponto aqui que o Daúde nos traz. Hoje, vocês viram, até umas 2 semanas atrás, o Lula chamou o Pacheco e líderes. Na semana retrasada, chamou o Lira e os líderes. E o Lula teve que recebê-los, prestigiá-los. Essa aí é a situação de hoje, ou seja, Lira e Pacheco, não mais os presidentes da Câmara e do Senado, independentes de nomes, não mais se submetem e são subalternos ao Poder Executivo, ao Presidente da República. Hoje o Congresso demanda um diálogo de igual para igual. A relação de força entre Executivo e Legislativo mudou. Antes era vertical, hoje é horizontal. É isso aí que a gente vê e é isso aí que a gente terá que reparar. Ou seja, o Lula vai ter que negociar mais, com mais dificuldade. O Congresso hoje ganhou uma autonomia no orçamento e no controle de recursos materiais que não tinha 10 anos atrás. Isso aí demanda uma nova equação política, né? Que não significa paralisia decisória. Importante, o Congresso não parará de votar, mas o tipo de negociação que é demandada pelo Legislativo diante do Poder Executivo mudou, e a gente vê isso, ou seja, uma maior dificuldade do governo, uma maior dificuldade do Lula para negociar, e uma pauta sendo negociada de cada vez. Não temos mais aquela maioria ou aquela base do governo, que você sabia, olha, a base do governo tem 320 deputados. Não, hoje a base do governo é muito volátil e isso aí demanda
um exercício muito intenso de articulação para que o governo consiga maioria. Insisto, o governo não caiu na paralisia do Congresso, ou seja, mas, ao mesmo tempo, isso aí demanda um exercício constante, uma habilidade constante. E insisto, aqui Pacheco e Lira não falam com o ministro da Casa Civil, não falam com o ministro das Relações Institucionais, eles querem diálogo direto com o presidente da República. Esse aí é o novo quadro dentro do nosso sistema político brasileiro, muito mais complexo, né? E acorde à nossa realidade, não só aqui no Brasil, em diversos países do mundo. Não está fácil governar, né? E a realidade se torna cada vez mais complexa, com problemas econômicos, com Correto. incertezas que aumentam. Então, o governo terá que se desdobrar para manter a máquina andando, funcionando. Correto. Quero agradecer ao cientista político Leandro Gabiati, nosso comentarista Miguel Daúde, o economista Roberto Troster pela participação aqui no Rural Notícias. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite. Boa noite, João. Até a próxima. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.